I'm feeling good. I'm feeling good. And I'm feeling. Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Watchcast. Hoje com duas pessoas maravilhosas, dois super convidados de peso. Pela primeira vez aqui, batendo ponto. Caco Maruto, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, Mauro, tá aqui com vocês, sei que além de serem grandes entendedores de relógio, são apaixonados por isso, e a gente falar de relógio, a gente fala dias aqui, né? Com certeza. E o nosso querido convidado de carteirinha, buonanotte, tutto bene? Buonasera, tudo bem? Tudo bem. Marcelo Sacchini, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Vim aqui falar de relógio é melhor que ir ao cinema, né? Com certeza, para nós que gostamos disso, né? Sim. Caco, para quem não conhece o Caco Maruto ainda, é difícil não lhe conhecer, mas se apresente, conte um pouquinho da tua história, fale hoje o que o Caco está fazendo, Caco tem um programa maravilhoso, pessoal, se você ainda não conhece, então fique atento, logo ele vai dizer qual programa é, o que faz, mas é uma personalidade brasileira conhecida aí aos quatro cantos do nosso Brasil. Já fui, acho que hoje ainda bem que não mais. Primeiramente, boa noite ao pessoal que está nos assistindo, né? É uma alegria realmente estar aqui com vocês, eu sei o quanto que você significa para o mercado relojoeiro do Brasil hoje, né? E, enfim, eu caí de paraquedas no mundo dos relógios, né? Porque a minha formação é publicitária, eu sou publicitário, eu era leiloeiro oficial, sou leiloeiro oficial desde 2001, aqui no estado do Paraná, só que eu trabalhava com galeria de arte, trabalhava com quadros, objetos de decoração, tapetes persas e tal, e já isso dava um trabalho grande, e é aquela coisa, quanto mais você vai conhecendo qualquer assunto, mais você vai gostando daquilo, né? E eu aprendi a gostar de tapetes e de quadros e da história da arte, e especialmente pintores paranaenses, que a gente trabalhava muito, né? E eu estava na minha zona de conforto, estava tudo muito bem, tudo muito bom, até que um dia alguém chegou com um relógio para vender no nosso leilão. Não era meu leilão, né? Eu era funcionário, era contratado, leiloeiro contratado deles. E vendeu imediatamente, era um Omega. Olha, que legal. E no outro dia esse mesmo cara apareceu com 3 relógios, e vendendo os 3. E dali a pouco eram 10, e 20, e 100, e eu nem usava relógio. Não é que eu não gostasse de relógio, mas eu não usava, não tinha costume. E isso devia ser o ano de 90, talvez 2003, né? E eu pensei, puxa, mas será que relógio? Já basta ter que estudar a história da arte, história da tapeçaria, eu não quero saber de relógio. Só que aquilo foi se tornando tão grande no leilão, a presença dos relógios, e na época também estava entrando as joias, que eu tinha que escolher, ou eu estudo sobre isso, e na época era bem difícil, não tinha internet, assim, pelo menos não como é hoje, o que tinha é a revista Pulso, e nada mais. Como é que eu vou pesquisar e conhecer, e aquela coisa? Ou você ia no aeroporto comprar umas revistas importadas que você achava lá na livraria do aeroporto ou em outras bancas aqui de Curitiba. Só que eu comecei a estudar, e quanto mais você estuda a história dos relógios, ela é apaixonante, né? A gente estava falando aqui fora, né, que é fácil a pessoa ser picada pelo bichinho, né, do relógio. E aí me apaixonei. E aí eu me tornei especialista, não em relógio, não sou um relojoeiro, não sou um especialista em relógio, especialista em venda de relógio, sou um vendedor de relógios, né? E acabei gostando, e cada vez mais, e quando eu vi, 90%, porque eu podia escolher o que eu colocaria em leilão, né? Se era joia, se era relógio, se era tapete, se era quadro, e cada vez mais eu estava escolhendo o relógio, e cada vez mais eu gostava daquilo, e cada vez mais eu estava fazendo melhor, e aí o resultado, e uma coisa puxa a outra, e quando eu vi, eu já estava colecionando relógios. Que legal, que coisa fantástica, né? Não tem jeito, né? Depois que você entra nessa, não sai tem mais. jeito. Caco, e por quanto tempo você ficou com o leilão? Ou no leilão, né? Olha, antes de virar leiloeiro eu já trabalhava com leilões, não era nem na televisão, eram leilões presenciais mesmo, aqui em Curitiba, de arte, desde 1990.
E eu fui com o leilão entre empresa minha e empresas que eu prestava serviço e tal, até 2012. Então, de 1990 a 2012. Uau, muito tempo. Continuo sendo leiloeiro, faço leilões aí para às vezes judiciais, às vezes leilões do Estado, às vezes leilões de entidades privadas, mas hoje não estou fazendo leilão de relógio, mas como a gente conversou, essa ideia nunca sai da minha cabeça. Tá lá, né? É um, Tá sempre lá. Wishlist. mercado apaixonante que vale muito a pena. E, Caco, você hoje, começando um projeto, hoje não, agora há pouco tempo, um projeto maravilhoso, que eu já tive o prazer de estar aqui, mas eu acho que o projeto ele tem muito maior do que só o Watchcast, né, o podcast. Sim. Então, se você puder compartilhar com a gente um pouquinho desse novo projeto surgindo no Brasil, que com certeza tem um espaço maravilhoso aí, que o céu é o limite, né? Eu conheço o César Rovel, né, da Relógio e Relógio, que hoje é talvez a principal, né, fonte de informação na internet brasileira sobre relógios. É um cara, é uma sumidade, o César, né, um cara que conhece todo mundo, é um cara que está há 20 anos aí nesse ramo. E eu conheci ele antes da Relógio e Relógio. Aliás, eu conheci ele quando ele decidiu partir para um site que falasse de relógios. Ele ainda não era especialista em relógio, e como eu trabalhava em relógio, na TV, alguém indicou, falou, liga pro Caco, ele te atende. E realmente, ele foi na minha casa, a gente trocou uma ideia, ele me contou a ideia dele, que eu achei maravilhosa para a época, né, um negócio que não existia no Brasil. E a gente teve muito pouco contato desses 20 anos para cá. A gente se encontrava nas feiras da Suíça, a gente cruzava aqui em Curitiba em algum lugar, tal, mas nunca fizemos nada junto, nunca. Mas sempre também na minha cabeça estava aquilo, puxa, eu gosto tanto de relógio, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com o César. E aí, ano passado, eu tenho uma agência, né, de publicidade, e o meu sócio, ele tem uma produtora de vídeo, além de ser meu sócio na agência, o Kleber. E eu conversando com ele de projetos que a gente poderia desenvolver, eu falei, cara, tem até um material meu pronto lá, que eu pesquisei há muito tempo atrás, posso dar uma renovada nele. Mas eu pensava num canal, a princípio, quando eu fiz essa pesquisa lá atrás, foi em 2011, 2012, a minha ideia era abrir um blog, né, ou um site, alguma coisa assim. Mas hoje é muito melhor se fazer um canal no YouTube, né, muito mais interessante, muito mais dinâmico. Dá mais tração, né? Dá mais tração. E eu falei, poderíamos fazer, né? Mas tem que ter um cara, que é o César Rovel. E eu vou atrás dele. Porque o César, o Kleber, na hora... O Kleber não é um cara que usa relógio, ou não usava, né? Porque também já picou ele também. já começou... O Kleber não usava relógio. De vez em quando um smartwatch e tal, mas ele nunca tinha mergulhado nesse mundo da relojaria. E aí eu fui atrás do César, chamei ele, fomos numa padaria trocar uma ideia, tomar um café. Na hora ele falou, cara, eu acho que dá liga. Aí já chamamos o Carlos Tiburcio, que também você conhece, que é um cara que trabalha com alto luxo, com relógios, né, com caixas de watchwinders, né, para relógio e tudo mais. Ele veio somar. Aí, então, eu, César, Carlos Tiburcio, aí o Kleber, da produtora, o Daniel, que também é da produtora, que é o cara que edita todos os nossos vídeos lá, né, à exceção dos episódios de podcast que são feitos aqui. Mas é ele que, todas as gravações de vídeo que nós fazemos lá no estúdio, lá na produtora, o Daniel falou, cara, vem pra dentro. Só que o Daniel já gostava de relógio, assim, um pouquinho, né, gostava e tal. Eu sei que esses caras, quando entraram e começaram a assistir lá os programas que a gente faz, e depois editar os programas, e conhecer mais da história dos relógios, aí o cara se apaixona, não tem... É muito difícil, né? É irreversível. E não tem volta, não tem volta. Uhum. E aí também puxamos mais um cara que é um especialista em turismo técnico, que é o Fernando Menezes, ele é de São Paulo, de Mogi, na verdade, porque a gente tem ideias de fazer viagens temáticas dentro do mundo relojoeiro, dentro de manufaturas, dentro das feiras, Que legal. no mundo. Então a gente acabou trazendo o Fernando, que é um cara especialista nisso, ele só faz isso na vida dele, né? Um cara que trabalha muito bem com isso, já fez viagem temática para a Alemanha, para a China, para Israel, para a Itália, em vários
tipos, né? Pessoal que curte mármore e granito ou que trabalha com isso, vai para a Itália. Pessoal do varejo, ele leva para a China. Outro pessoal ele leva para a Alemanha e assim por diante. E a gente chegou para ele com o desafio: monta uma viagem inesquecível para a Suíça. Você tem aqui o César, que tem contato nas manufaturas todas lá. Você tem os meus contatos, os contatos do Carlos. Monta a melhor viagem que tem. E a gente já fora do ar, em outras oportunidades, a gente já trocou uma ideia sobre isso. E esse ano vai ter novidade. Que legal, que legal. Então você que está em casa, que ainda não segue a Confraria do Relógio, segue aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, um canal maravilhoso, uma fonte de informação, um bate-papo, um podcast maravilhoso. Marcelão, você já assistiu muitos podcasts dele? Sim, já estou seguindo. Depois, você fez um comentário uma vez num podcast seu, num podcast, aí eu fui atrás, segui e já estou acompanhando também. Mais um, né? Mais um, com certeza. Você também tem visto pouca coisa sobre relógio, né, Marcelo? Sim, a minha mulher, eu brinco com a minha mulher, porque tem um pastor aí que está na internet, que ele é muito, chama Cláudio, alguma coisa assim. Cláudio Duarte. Ele é muito divertido. E ele tem a teoria da caixa do nada. Que ele diz que que o cérebro das mulheres cabem vários assuntos e é bem compartimentalizado. E que os homens não, eles geralmente têm 2 ou 3 assuntos e tem uma caixa do nada grande, né? E aí a minha filha mora perto da gente, não mora com a gente, mas a gente sempre tem o costume de, no final da noite, fazer uma conexão via WhatsApp, conversa um pouco, troca as impressões do dia, etc e tal. Aí foi essa semana, eu tava lá quietinho, aí a minha filha ligou, ela falou assim: mãe, e o pai? Falou assim: ele tá na caixa do nada dele, aquela que só tem carro, relógio e caneta. Não, já tá lá na caixa. Marcelo, aproveitando, vamos fazer o gancho. Que relógio temos no pulso hoje, Marcelo? Hoje nós temos uma referência histórica, né? Muito orgulho, um Breguet Type 20. Type 20. Transatlantique porque tem data. 39? 39. Dizem que é 39,5, né? Lindo, maravilhoso. Essa pulseira é muito bonita, né? É a pulseira de aço dele. Eu coloquei de couro, comprei pulseira, mas eu achei que é de aço que dá o melhor fit. Cai melhor. Cai melhor. Caco, o que temos no pulso hoje aí? Não, esse é do dia a dia, né? Esse é o relógio do ladrão. É um bulovinha. Não, mas um belo relógio. É um bom relógio. Um belo relógio. Eu gosto, Marine Star, eu gosto muito dele. Eu acho que eu tenho 2 Marine Star, devo ter mais um modelo mais social da Bulova. Eu gosto muito da marca. Tem algumas marcas que eu sou fã, dessas que são um pouquinho mais em conta pelo custo-benefício. A Bulova é uma delas, Tissot, eu adoro Tissot. E tenho lá uma coleçãozinha, mas a minha coleção não chega aos pés aqui da Marcelo Eu tô em outro patamar, né? Você é muito humilde. Tô em outro patamar. É que o Marcelo tem um gosto refinado, né? Como um bom italiano, ele atinge a lua. Não, na realidade eu vou... Aí aparece um relógio, a gente põe um dinheirinho, vende um, né? Fiz isso outro dia, né? Vendi pro Mauro um, peguei mais um dinheirinho, peguei outro. E assim vai, né? É isso aí. Mas também não tem essa pretensão de ter muitos relógios, né? Até porque fica difícil de cuidar, né? Eu gosto muito de ler, tem prateleiras lá de manuais, de tudo. E como você falou, até prestar um tributo aqui. Revista Pulso Nacional e o site o fórum, né, de relógios mecânicos, que é até anterior ao relógio do César Over. Sim. Né? O César veio depois também. Do Flavinho Maia. Flávio Maia. Os caras são heróis, né? Exatamente. Eles desbravaram, né? Então, e lá foi ali que eu aprendi muita coisa sobre movimento, né? Tem o Adriano, que está com o Mauro, trabalha com o Mauro lá, mas o Adriano era um jovem, né? Que foi aprendendo. É impressionante. Eu fico pensando como é que o Adriano conseguiu absorver tanta informação de relógio em tão pouco tempo. Eu teria derretido já o cérebro, né? Mas ele, ali, depois veio o relógio do César Over. Então, era o
vamos chamar assim, os lugares, as plataformas que a gente tinha para saber alguma coisa de relógio, de ficar procurando nas bancas revista de relógio importada, né? Aí depois vem a internet, hoje você compra qualquer revista, põe no iPad, Hoje é tudo alguém mais viaja, fácil, né? Então, hoje ficou muito mais fácil ter informação. Tem tudo, né? O cara fez um negócio sobre relógio lá, 5 minutos depois está disponível. Né? Se nós pensarmos há 10 anos as feiras há 10 anos, se você não fosse, você não sabia das novidades. Não, em 2007 foi a primeira que eu fui. Uhum. Em 2007 eu trouxe 62 quilos de catálogos. Meu Então, Deus. Eu lembro porque tive que pagar extra no aeroporto, né? 62 quilos. Eu tive que comprar mala lá, porque não tinha nada aqui no Brasil. Uhum. Eu assinava já a revista Pulso, naturalmente. O César estava começando e tal, aquela coisa toda. Mas não tinha uma informação. Aí você chega lá, as marcas te dando aqueles catálogos maravilhosos. Você tinha a oportunidade de comprar livros, né? Também na própria feira lá. Eu falei, vou levar tudo isso, né? Só que na hora de carregar, na hora de colocar na mala isso. sim. Eu já passei por isso, não com tanto entusiasmo assim. Eu tenho problema de me entusiasmar às vezes. Não, mas é uma loucura, né? Eu também, no início, quando viajava para o exterior, eu já trouxe muito catálogo também. Todo mundo faz isso, né? Hoje em dia tá tudo digital, né? Hoje é diferente. Muito rápido. Mas eu ainda tenho o meu lado purista, que eu gosto do... não é a mesma Sim, Eu não. gosto do papel. Não tem diferença. Por exemplo, você quer ver olhar um relógio. Você entra na internet, por mais que tenha boa resolução, você pode pegar o seu computador, você pega o catálogo, abre, cara, você vê a textura. Você quase que dá para sentir a textura do negócio, né? É diferente, né? Para nós é diferente, né? É diferente. Talvez para um garoto que esteja nos assistindo aí de 20 e poucos anos, Não faz sentido. Não faz o sentido. que esses caras estão falando, né? Mas para nós realmente é diferente. E o papel ainda faz diferença. Por exemplo, tem uma revista que eu leio no Brasil que é Quatro Rodas, que é atualização sobre de carro, né? Não troco de carro tanto assim, mas eu gosto é uma coisa que eu me divirto. E é diferente, eu já assinei Quatro Rodas digital, mas não consigo. Quero papel. Eu volto pro papel. É isso aí. A nossa geração, ela tem alguns amores incondicionais por algumas coisas, que o papel é um deles, que é legal. Lógico, né? Hoje você tem a chance de selecionar qual papel que você vai ter, né? Sim. Porque antigamente não, tudo era papel, né? Não tinha muita mídia digital, né? Ecologicamente a gente consegue hoje equilibrar isso, né? Equilibrar muito bem. Mas Marcelo, eu vou te fazer, vou contar uma história aqui, vou deixar o Caco contar, mas talvez você não saiba. O Caco é talvez uma das pessoas que mais vendeu relógio nesse Brasil. Vendi bastante. Caco, eu sei que você tem esse número é impressionante, mas então fala um pouquinho, conta pro pessoal dessa história aí, quantos mil relógios foram negociados pelo... Entre leilões e vendas que não eram leilão, era venda direta, em 15 anos, 320 mil é um cálculo que eu faço, 320 mil relógios, desde relógios muito baratos, né? E aí, assim, não tão baratos, os relógios que estão aqui no Brasil, você pega aí Tecnos, né, Bulova, Séculos, na época vendia muito na TV, então tinha muitos relógios baratos, tinha os relógios que a gente chama, não pejorativamente, mas que as grandes manufaturas chamam de grife, né, que são lá o Emporio Armani, Moschino, reloginho de grife, mas até modelos mais femininos. E tinham grandes marcas, que era o que eu amava vender, mas que geralmente era o que vendia à noite. A gente tinha 24 horas de leilão, e durante o dia era muito difícil conseguir vender um Bulgari, um Rolex, um Breguet, um Omega. O Omega até vendia um Tag, né? A gente trabalhava com muitas peças seminovas, então se tinha alguma coisa mais barata, era mais fácil de vender. Agora as peças caras, realmente, o que fazia o teu dia, né? O que pagava a TV, pagava todas as despesas que a gente tinha, que eram os relógios caros, era das 8 da noite até 1 da manhã. Era esse horário que vendia. E nos outros horários a gente tinha que trabalhar com peças ou de joia ou de relógio, e uma época mais para trás, os objetos de arte, né, os quadros, a gente tinha que trabalhar com peças mais acessíveis, valores mais acessíveis, porque era o público que estava nos assistindo naquele momento.
Pô, que legal. Mas é coisa, Ó, né? enquanto ele fazia, eu fiz a conta aqui de padeiro, tá? 320 mil em 15 anos dá mais ou menos 21 mil e pouco por ano, que dá 1.800 por mês, 60 relógios por dia. É. Para o pessoal ter a dimensão do A negócio. gente vendia uma média de 100 a 120 lotes por dia, entre relógios e outras coisas. Porque fim de semana o cara descansava. Não era o caso. Não era, tá vendo? Não tinha férias. Eu fiquei 15 anos sem férias. Nossa. Eu só descansava, e por motivos religiosos também, do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Uhum. Então eu trabalhava sexta o dia inteiro de manhã e de tarde, né? Às 5 horas eu parava. E no sábado dava o pôr do sol, umas 6 horas e tal, eu às 8 horas já estava no leilão de novo, porque não tinha jeito. 24 horas a gente tinha poucos leiloeiros, a gente tinha poucos apresentadores. Os caras que trabalhavam na frente, né, na linha de frente, nas câmeras, ganhavam muito bem, então eles aceitavam fazer esse sacrifício, e eu era um deles, de trabalhar mais realmente, e sacrificar um pouquinho de tempo em casa, as férias e tal, a gente me ficava meio direto. Eu comprei um relógio desse 320 mil aí. Que bom, você me ajudou. Colocou bom. Leitinho das crianças em casa. Fez as crianças crescerem, que joia, que joia. O Caco, e a marca do coração do Caco? Que Omega. Omega. Por incrível que pareça, porque assim, eu não vou dizer que uma Omega esteja num nível de alta relojaria como uma Patek Philippe, uma Vacheron, Blancpain, etc. Não é isso. Não está, claro. Estou falando do meu gosto. Sim. Né? Sempre foi Omega pelas histórias. Eu acho que as histórias da Omega talvez sejam algumas das mais belas, né? A história do Speedmaster, por exemplo. A gente estava falando do Speedmaster aqui agora há pouco. Cara, difícil você ter uma história tão sensacional quanto a do Speedmaster. E tem muitas histórias sensacionais na relojaria. Sim. Né? Mas eu sou fã, assim, do Speedmaster de uma maneira incrível. E em 2002, eu já trabalhava com relógio nessa época. Em 2002 faleceu meu avô, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, e ele me deixou um Omeguinha Constellation dele, que era o relógio que ele usou, sei lá, nos últimos 50 anos da vida dele. Uau. Nossa. E que hoje é o que eu tenho na minha coleção, que não tem preço. É o Aquilo ali- xodó. aquilo não tem preço. É o impagável. Esse é impagável. Uhum. Então reforçou ainda mais o amor que eu tenho pela marca. Então a marca que eu mais gosto é a Omega. Aqui deu, se fosse 3-0. se fosse no Turf, era uma trinfeta. É. Ah, é? Não, você eu já sabia. Sim, eu te mas- fiz essa pergunta quando a gente estava invertido aqui, né, nessa mesa. O Marcelo também. Eu sou fã demais. E até fazer um comentário sobre o Omega, eu mandei pro Mauro, não sei se ele teve a oportunidade de ler ainda, eu tenho um aplicativo lá chamado Flipboard, que eu programo para quê? Carro, relógio. Bom, é o que aparece lá, né? E um pouco de política também, mas eu, para não perder a conexão com a língua, leio muito sobre Itália, né? E o cara escreveu lá, fez um comentário que o Speedmaster Moonwatch é sobrevalorizado. Ele fez esse comentário, escreveu. Uhum. E ele falou que ele gosta do relógio, que as pessoas iam querer bater nele, mas ele ia escrever assim mesmo, né? E até eu também o Omega é a marca da minha preferência e principalmente o Speedmaster. E ele falou dessa questão da história, do Speed da ida à Lua, mas até se a gente tirasse isso e fosse analisar o Moonwatch, nós estamos falando de um movimento que foi criado lá em 1940 e está atual até hoje. Acabou de receber, vamos chamar assim, uma atualização tecnológica, né? Mas ele, na essência, continua a mesma mesmo. coisa. É o mesmo. É o mesmo. Ele teve uma atualização de material e um escape, né? O Exato. resto ficou a mesma coisa, né? Não mudou, Não. certo? É um relógio que ainda é elegante, 42 milímetros, não é espesso, é um relógio que vai bem com pulseira de aço, pulseira de couro, né? Talvez seja um dos relógios com a melhor legibilidade que eu conheço hoje. Uhum. Não sei. O É preto, fácil. o branco sobre o preto, o Speed padrão, não tem como ganhar dele, né? Entendeu? Como é que é? O mostrador é muito limpo, muito claro, fácil de você perceber. Então, até se você tirar essa história da Lua, ele ainda é um relógio icônico, né? Porque, assim, tem poucos relógios aí no mercado
que conseguiram essa façanha do Speedmaster Moonwatch. Quer dizer, É um dos mais copiados, né? Basta dizer isso, né? É um dos modelos de sair visual. de lá e tá até hoje com praticamente, se você olhar, pouquíssima modificação. Eu acabei essa semana respondendo uma pergunta que veio na caixinha de perguntas lá da Watch Time, no Insta, sobre a comparação Daytona e Moonwatch, se valeria tanto a diferença, a disparidade de preço. Enfim, deu um sucesso total, deu 100 e poucos compartilhamentos, deu 80, 90 mensagens do pessoal pontuando. E o engraçado, claro, a Watch Time, a gente tem uma identidade muito grande com a Omega, mas não é. Mas 90% do pessoal votou em Omega. Falou, olha só que coisa. Então foi. Claro, teve os que, prefiro Daytona pela valorização, porque eu acho que é mais relógio e tal. Daytona tem histórias lindas também. Maravilhoso. O que eu falei Mas lá. eu nem pensaria. São duas pegadas totalmente diferentes. Speedmaster all the way. Exatamente. O Speedmaster ele é purista, é um clássico. Exato. Eu aí, pro meu lado maluco por ser relojoeiro, então, o troço da conexão de você dar corda todo dia, cara. Exatamente. Isso pra mim é fantástico. Eu gosto Exatamente. Eu gosto. Isso pra mim é fantástico. Cara, se eu não mexer no relógio, o relógio não vai funcionar. Eu não vejo problema absolutamente nenhum de você ter que arrumar a hora do relógio à corda. Pra mim é um prazer. Exatamente, pra mim também é um prazer. Um calibre de 1946, né? Eu acho 54, 46. 46. Não, 46. E aí você vê que esse calibre lá de 1940 tá em produção até hoje. Cara, tem que tirar o chapéu. Tem. Podem falar, mas não se atualiza. Não, cara, é maravilhoso. Aí a Omega, por questão do escape coaxial, adaptou o escape coaxial nele para ele ter um pouquinho mais de estabilidade. A máquina é perfeita, sempre foi. Sim. E, enfim, eu adoro. Hoje eu vou feliz para casa porque é o seguinte, se o maior relojoeiro do Brasil tá falando que gosta mais da Omega, não é questão de qualidade, mas é a tua preferida. Um grande colecionador fala a mesma coisa, eu já vou dormir mais tranquilo, que eu não tô falando bobagem. Não, e eu digo o seguinte, eu não falo nem, pra mim, eu tô até calibre coaxial, fantástico, mas assim, se botar o 321, 39, 38.7, né? Uhum. Que ele é menorzinho, né? O Ed White. O Ed White, que tá $14 mil. Uhum. E se a gente tivesse oportunidade, um Daytona tá 15, 20 mil dólares novo, né? Uhum. É difícil de achar, mas é isso. é esse o preço. Eu nem penso. Assim, não tem reflexão sobre o tema. Eu quero o 321, pronto. Não é um belo relógio. Adoro a Rolex, adoro. Acho que por si só, como eu já falei diversas vezes, a qualidade da Rolex ela é maravilhosa, é incontestável. E segura preço, né? Segura preço. É o melhor custo-benefício sobre o investimento. A Omega não tem isso. Não, se fosse para investir, eu vou investir dinheiro, é uma reserva de valor. Beleza, vou pensar num Patek, num Rolex, num AP. Mas nesse caso, vamos falar de relógio, eu sou Moonwatch a vida toda. Enfim. E eu e Mauro ainda temos um problema, entre aspas. A gente é fissurado em cronógrafos. Né, Mauro? Eu adoro. Relógio cronomecânico, para mim, é fantástico. A minha coleção particular, ela pende 90% com cronomecânico. Adoro. Então, mas enfim, cada louco com a sua... Por exemplo, tem gente que gosta de relógio de mergulho. Sim. Diver. O cara gosta de diver. Eu curto. O GMT. Pra mim é crono. Uhum. Não é. Exatamente. Mas que legal. O Caco, mas vamos voltar para nossa querida e amada confraria. Então, além da confraria ser um canal digital, que também será, né? É um meio de informação com reviews, com conteúdo maravilhoso, com o podcast. Nós temos a viagem gastronômica também, que turismo gastronômico também, com relojaria. Ela tem mais alguma coisa de surpresa que virá por aí? O que está dentro do projeto de vocês? Olha, nós começamos, porque assim, o primeiro ímpeto meu e do César, né, e do Kleber, porque os três que começaram a falar nisso fui eu, o Kleber, daí puxamos o César, começamos a trocar ideia.
primeiro ímpeto foi, vamos fazer o que a gente gosta. Vamos falar de relógio, vamos montar um canal no YouTube e a gente sabia que a gente ia gastar dinheiro, e não ganhar dinheiro, né? É o normal. Mas vamos fazer. E aí, depois, num segundo momento, a gente começou a pensar, tá, agora como é que a gente faz para isso pelo menos se pagar, né? Ninguém espera viver disso amanhã, mas como é que a gente faz para isso se pagar? Bom, primeira coisa, lá no futuro, né, meio distante, assim, quem sabe daqui uns 5, 6 anos, o canal do YouTube vai monetizar a gente de maneira razoável, né? Porque ele pode até começar a monetizar daqui a pouco, porque a gente já tá cumprindo os requisitos ali e tal, mas são centavos, é mixaria e tal. Lá na frente, daqui a 6, 7, 10 anos, pode ser que entre alguma verba por ali. Mas a gente começou a pensar, puxa, nós temos contatos, nós temos pessoas que a gente conhece dentro desse ramo. Eu tenho contato com fornecedor até hoje que, pô, eu vou lá às vezes para gravar alguma coisa, a gente sai lá com 800 mil, 900 mil de relógio, eu não assino nada. O cara me dá, porque há 20 anos eu pago ele direitinho tudo que eu vendo. Então a gente, para gravar, né, os vídeos de relógio. Então, poxa, vamos monetizar isso de alguma forma, nesses contatos que a gente tem. Quem sabe amanhã a gente possa trabalhar com a coisa que a gente mais ama e viver disso também, né? Claro. O César hoje tem a felicidade de fazer isso, mas ele teve uma longa caminhada de 20 anos. O Carlos Tiburcio trabalha também no setor de alto luxo, as coisas que ele ama, mas também está mais de 20 anos no mercado. Então, vamos dar um jeito de monetizar. Então, o que a gente faz que gera algum dinheiro, que pode gerar algum dinheiro? Algumas coisas já estamos fazendo, outras coisas estamos para fazer. Então, a gente faz eventos para marcas de relógio que querem divulgar em alguma parte específica no Brasil. Vamos ter um em junho. Daqui a pouco não posso falar ainda qual é a marca. Que legal. Mas essa é uma das maneiras que a gente tem de, pelo menos, fazer com que a coisa comece a se pagar daqui a pouco. Né? Segunda viagem para a Suíça, né? Que é essa viagem que a gente vai fazer um roteiro gastronômico especial, a gente vai fazer um roteiro dentro das manufaturas. A gente está aguardando uma respostinha de uma manufatura que está faltando, só. Mas a viagem já está toda estruturada, já estamos com todo o material de divulgação pronto, a parte que é digital, né? Porque digital você pode mudar lá, entrou a manufatura tal, você acrescenta, né? Adapta. Mas já estamos com o site, já está com tudo pronto, só não está divulgado. Mas eu acho que em 10 dias, 15 no máximo, a gente já vai estar vendendo. E para as poucas pessoas que a gente falou, são só 20 vagas. Nós não temos mais do que isso. Porque não tenho como entrar com mais de 20 pessoas numa manufatura. E em algumas delas, como é o caso, essas eu posso falar porque já está fechado, de Betune, é uma que nós vamos. Nossa. Maravilha, né? Ali a gente vai ter que dividir a turma. Vai entrar 10 e depois 10. Então são só 20 vagas. E eu já tenho, sem divulgar, 8 delas negociadas. Então, assim, não é uma viagem barata, porque exatamente tem visitas ali que a gente... É o tipo da visita que o dinheiro não compra. É o tipo da visita... As experiências da vida que tem que ser feita. Como. Exatamente. Não tem uma agência de turismo que o cara possa comprar uma viagem dessa. Não tem como ele bater lá na Dibetune, por exemplo, e, puxa, eu vim aqui para conhecer vocês, ou ligar lá, eu queria visitar. Não vai. Agora, com os contatos do César, do Carlos Tiburcio e tal, nós montamos um roteiro maravilhoso. Quem sabe algum outro dia a gente faça um podcast aqui, eu chamo vocês para a gente trocar uma ideia, para a gente falar dessa viagem. Claro. Né? Então a viagem é outra forma. Uma forma muito simples que nós temos de fazer dinheiro é fazendo vídeos para as marcas. Então nós já estamos negociando alguns vídeos, porque a gente tem uma produtora na mão, é uma agência de publicidade. Claro, com certeza. Então estamos fazendo isso. E outra forma, que essa já está no radar desde lá do início e que eu acho que vai sair do papel em 2, 3 meses, é a venda de relógios. Porque a gente tem muito contato. Sim. Talvez essa venda não seja feita exatamente pela confraria, porque a confraria é aquela... Qual é a ideia da confraria? É falar de relógio. É trocar ideia. A gente fez lá, você esteve com a gente, uma noite de queijos lá no Chico, né? Um grande abraço pro Chico aí, uma maravilha aquilo. Chico, um forte abraço. Fomos super bem servidos lá, falamos de relógio, falamos de negócio, trocamos ideia, falamos de tudo que a gente quer, né? Quer falar de carro, a gente fala de carro e tal, mas são pessoas ali que amam a mesma coisa. E no próximo ele já vai, né? Com certeza. Com certeza. Então, a ideia da confraria é essa, não é que vire um comércio de relógio. E é incrível, porque a gente está engatinhando, começamos agora, né? Mas a gente tem acho que 1.000 e poucas pessoas no Instagram e acho que quase 800 no YouTube. Você não imagina o número de pessoas que entram ali.
Qual é o preço? Uhum. O preço do quê, amigo? Do relógio! Não, a gente não tá vendendo relógio, a gente tá só falando de relógio. Aham. Não, mas eu quero comprar, quanto que é? Não tenho, daí eu indico a pessoa que né, emprestou o relógio para nós e tal. Mas nada impede que amanhã a gente abra uma outra empresa para fazer isso, que não seja a confraria, para a gente poder monetizar através desse conhecimento, né, Claro. que nós temos e dos contatos que nós temos. Uma outra ideia que a gente está pensando em fazer, quem sabe sonhar uma feira de marcas Uau. aqui no Brasil. Sim. Por que não? Não estou falando de Rolex, Omex, esses caras não participam mais nem das feiras da Suíça. Sim, sim. Estou falando de marcas independentes. Nós temos alguns contatos, fizemos alguns contatos na viagem que nós tivemos em abril ali, você também estava lá na Suíça, fizemos alguns contatos e surgiu interesse de diversos representantes de marcas que gostariam de participar de uma feira aqui no Brasil. Um negocinho no estilo daquela feira Time to Watch que teve na Suíça. Um negocinho menor, mais intimista, para apresentar para, quem sabe, comerciantes ou para clientes finais, enfim, para que a marca ponha o pé no Brasil. Né? Que legal. Então, isso também é uma coisa que a gente tem muito interesse em fazer. Na verdade, qualquer coisa que tenha a ver com relógio, nós estamos dentro. Nem que seja para perder dinheiro. Não, e só fazer um comentário. Isso é uma coisa que eu acho super interessante, porque assim, ó, essas outras marcas menores, que não tem grande projeção, se a gente olhar, porque talvez muita gente tenha medo de comprar um relógio, por exemplo, lógico, se você for comprar um relógio de série limitada, Richard Mille, eu sei que se você já mexeu no relógio, já fez manutenção, mas muita gente não sabe isso, o cara fica com medo. Agora pensa o seguinte, a maioria desse pessoal tá usando ETA, Celita, Soprod e Honda, certo? Sim. É isso aí. Então, quer dizer, são, por exemplo, movimentos que estão... A Watchtime domina manutenção disso. Então, talvez isso quebre até uma barreira, porque eu vejo que tem muita gente que gosta de relógio mecânico, mas talvez o preço ainda seja uma barreira. Quer dizer, com esse tipo de coisa, quebra essa barreira. Pra quem Aumente ganha, a penetração. Para quem ganha em real, é complicado você comprar um negócio que é cotado no mundo inteiro a euro ou dólar. Sim, né? sim. É difícil para o público brasileiro. Existe, graças a Deus, existe um poder aquisitivo em algumas camadas aí que tem cliente para isso. Eu vivi disso muito tempo, mas eu também vendia relógio na TV quando o dólar estava a 1,75. Sim, né? Parei com ele a 1,85. Então não sei hoje como hoje tá seria. 5, né? Não sei. Eu não sei como seria vender. Eu vendia Rolex que nem água. Se caísse Rolex, Tag Heuer, Omega e Breitling, e Bulgari, caiu esses 5 na mão, vendeu. Cartier, se fosse um Santos, um Roadster, vendia também. Um tanque antigão, assim, mais barato, Pantera, alguma coisa assim, vendia. Fora isso, já era mais difícil por exemplo, eu tive peças extraordinárias na minha mão, da Zenith, da Breguet, que não vendiam. Sério? Da Chopard. Chopard o que vendia eram 1000 milhas. Nada coisa. mais da Chopard vendia na TV. Que é máquina ETA. Até por falta de educação do público, Exato, né? É isso aí. Porque às vezes eu tinha um relógio que valia muito mais dinheiro do que aquele Rolex, e o cara queria um Rolex, não adianta, Sim. era um Rolex. E um movimento muito bom, por exemplo, Zenith, né? Não, É o primeiro. maravilhoso. Com certeza. É a falta de cultura. Eu acho que a falta de cultura faz isso. O Atmos, né, da GG. Nossa. A gente teve vários, né? O Atmos eu vendia muito na TV, porque quando ele chegou, e eu ainda estava aprendendo, ainda estava engatinhando na questão dos relógios, quando chegou primeiro para mim, e o cara que trouxe era um cara de São Paulo, ele entendia mais ou menos, ele falou, cara, isso aqui negócio diferente. É um movimento perpétuo, mas ele não soube explicar. E eu fui atrás daquilo, né? Não tinha internet que nem é hoje e tal. Mas quando eu descobri aquilo, o que era aquele movimento, que quem sou eu para falar alguma coisa de movimento diante de você, mas para mim aquilo é a coisa mais extraordinária já feita em engenharia para relógio. Na minha cabeça, eu amo aquilo. Então eu conseguia vender ele na TV. Né? Mas é um relógio caro, não é um relógio barato. Com certeza. É um relógio que eu imagino que a manutenção dele não seja simples, né? Porque são coisas ali muito sensíveis, né? Mudou 1 grau na temperatura, alimenta o relógio. Mas e aí, se a minha empregada, quando estiver fazendo a faxina em casa, balançar ele? Né? Isso para quem está em casa,
este é um dos grandes problemas que se dá a manutenção dos astros. É por isso que eu falei. Entendeu? Porque em sua grande maioria você não vai precisar mexer nele por anos. É só deixar ele quieto, É né? só deixar ele quieto. E Deixa a temperatura no momento fazer o da serviço. limpeza é o grande problema. Se você não travar Já era. o peso dele embaixo, ele vai... Nós tivemos problemas com Atmos dentro da nossa empresa, porque o cara trouxe, e lá no começo eu também não sabia disso, ninguém sabia que tinha que travar o movimento, né? Uhum. Ah, então tá, vamos levar pro estúdio. Lá- Quem disse que ele funcionava quando ele chegou lá? Daí, até achar alguém que soubesse mexer, na época eu não te conhecia, Uhum. até descobrir alguém que conseguisse resolver aquilo, lá se foram lá não sei quantas semanas. É a mesma coisa pegar um vinho e sair sacudindo o dia todo e depois abrir ele, né? abrir É pra isso. ver. Não vai legal. ficar bom. Né? Então, pessoal, você que está em casa, que gosta de relógio, que queira participar de uma viagem maravilhosa, segue aí a Confraria do Relógio. Ela logo disponibilizará essa viagem para você. Se você tem essa vontade de conhecer as fábricas da Suíça, uma viagem gastronômica. Eu estava nos bastidores, a gente tinha falado com o Fernando, Hotel Michelin, restaurantes Michelin, 4 estrelas, 3 estrelas. Então, você gosta, curte esse mundo, fica aí atentos à Confraria do Relógio, que logo você vai poder comprar esse pacote e participar dessa viagem maravilhosa. E olha só, são 28 já foram, né? Tão 28 já encaminhando, foi. Só tem sobra 12, só tem sobra 12. 8 já estão bem encaminhadinhas. Que legal, que legal. Caco, cara, maravilhoso essa história. Obrigado por você dissertar, né, desgravidar aí toda a confraria. Projetos maravilhosos. Eu acho que o Brasil agradece pessoas como vocês que estão tentando fazer algo pela relojaria de uma maneira muito maior, porque não é só a gente saber ou comprar ou vender, mas aí se preocupando com feiras, se preocupando com o todo. Parabéns por esse projeto maravilhoso. Muito Agradeço. bom, muito bom. E com certeza a relojaria, e nós amantes da relojaria ficamos muito felizes, né, Marcelo? Depois que o cara olha o relógio por dentro, vê aquele micromovimento, né? Num espaço muito pequeno, com 300 e poucas peças, não volta mais, né? Com certeza. Acabou. Foi picado Acabou. pelo mosquitinho da relojaria, esse não volta Não mais. volta mais. Caco, estamos já quase no final aqui, mas eu acho que ainda cabe mais algumas perguntinhas. Relógio mais caro vendido pelo Caco Maruco na TV. Lembra? Chega a lembrar qual foi a peça? Eu Não lembro, precisa ser exatamente. eu lembro né? do valor. Uhum. Não foi um relógio tão caro. Eu me lembro, na época, né, o dólar a 1,85, eu vendi um relógio a 187 mil reais. Eu lembro que esse era o valor. Mas não era Rolex, Uhum. não era Patek, não era nenhuma das marcas assim mais conhecidas. Era um Piaget. Um Piaget. Piaget. Era um Piaget. Provavelmente tinha pedra, né? Era um Piaget com diamantes, masculino, tal, com alguns diamantes e tal. Mas 187 mil, convertendo, nós estamos falando de um relógio de 100 mil dólares. 100 mil Exato. dólares. Na época, 100 mil dólares. É pedra preciosa. É. Uau, nós estamos falando hoje de 500 mil relógios. É. É um belo Sim, sim. relógio. Mas ele foi uma exceção, não era o normal. Uhum. O normal o que que era? Passou de 20 mil naquela época, né? Uhum. Passou de 20, 25 mil, só se fosse Rolex. A grande... Muito difícil. Ou se fosse algo de ouro, né? Um negócio muito extraordinário. Ou um lançamento. Na época, eu me lembro que a gente vendia bem aquele Breitling Emergency. Uhum. Aí vinha com aquela mochila, né? Sim. E daí você explicava como funcionava aquele negócio. Até hoje esse relógio é Isso fantástico. É coisa né? sensacional. Sensacional. Né? Então mostrava aquilo, vendia. Porque era lançamento, né? É. Era um negócio... E vende a história também, né? Esse tempo todo. Claro. É. A embalagem se vende, né? Você Exatamente. abriu aquilo, você não precisa falar muita coisa, né? Uhum. É Breitling, e parece que é um rádio aí, parece que tem uma antena. Até o dia que um dos nossos meninos de estúdio lá, ele desroscou Joe. aquela Sem antena. querer. Lá se foi o prejuízo, né? Não, porque tem que levar pra Bright Sim, pra colocar não tudo dá de pra você volta. fechar, né? É, novamente. exato. Então, mas eu acho que o mais caro foi esse, 187 mil, mas ele era uma exceção. O público da televisão, eu acho que tinha alguns colecionadores, Uhum. mas não é aquele colecionador que paga caro num relógio, que a gente conhece alguns, você conhece quase todos aí, que passa os relógios deles na mão de vocês, mas o público da TV era diferente. Uhum. Era um público que estava começando a gostar. Sim. É o cara que tinha dinheiro,
já gostava de arte, porque acompanhava nosso programa há anos, já curtia tapete persa, comprava e tal. E daí começou a entrar a joia, o relógio na TV, e a joia, beleza, porque as mulheres fazem você comprar na TV ou não na TV, né? Mas quando o relógio entrou na TV, a gente atingiu muita gente que não tinha esse costume. E assim foi com tudo, né? Sim. Na época a TV era o maior... Hoje é a internet, é a ferramenta mais poderosa, mas na época era a TV. Sim. Sim. Então você entrar lá num canal, por exemplo, a gente entrou em canais da NET, por exemplo, a gente entrava no History. Gente, eu madrugada. ficava de madrugada vendo isso. Não tinha gente, era impressionante, Marcelo. Eu tinha clientes, homens e mulheres, as mulheres mais quando era joia, né? Mas começavam às 8 da manhã e iam até as 3 da madrugada. A gente tinha, às 3 a gente parava, porque não vendia nada, e até às 8 da manhã a gente deixava algo gravado lá, alguma coisa assim, né? Porque tinha que ter a programação, porque era 24 horas, mas não precisava ser ao vivo. Então a gente colocava algo gravado para não ter que manter gente no estúdio, cameraman, aquela coisa toda. E dá uma pausa, né? Também. Poder respirar, ir no banheiro, Sim, né? Pelo menos, sim. e dormir. Então a gente fazia, mas tinha gente que começava às 8 da manhã e às 3 da manhã tava lá com a gente. Às vezes nem comprava, só Mas ligava. tava Ó, lá assistindo. eu tô aqui, ó. Tô aqui, só pra vocês saberem que eu tô aqui. Ah, o meu E relógio... já viravam amigos. Eu nossa. comprei por Que volta legal. de 2, 3 horas da manhã. É. Esse era o horário bom. Madrugada, Esse era um horário horário ótimo, porque É. já tava mais calmo e ainda É. assim, nesse horário, Não, e os relógios tinha um esquema que você acostumava a hora que saía os relógios. sim. E outra, nesse horário, porque assim, até 1 da manhã era o horário que a gente vendia muito. Então, era o horário que eu tinha que colocar tudo muito rápido, para aproveitar Sim. cada minutinho. Sim. Nesse horário, a partir da 1h30, eu já tava, das duas uma, ou o leilão já tava perdido, e eu não cheguei na minha meta, ou o leilão já tava feito, né? Ou seja, eu já bati a meta. Então a gente aproveitava esse horário para falar com mais calma dos relógios melhores. E botar peças. Eu voltava com os relógios bons nesse horário, porque daí eu tinha tempo de falar É. com eles. E daí mesmo que, se o leilão tivesse muito ruim, aquele relógio podia me salvar, porque era um relógio mais caro. Se o leilão tivesse muito bom, ótimo, eu já tô feito o leilão, mas eu posso vender um relógio melhor, não preciso ficar correndo atrás de pagar as contas de hoje, né? Porque o leilão na TV tinha muito disso, né? Você já saía, cada minuto ali era uma fortuna que você Assim. estava pagando. Sim. Ah, que legal, que legal. Cacô, para encerrar não, vou fazer mais uma. Mas o relógio mais interessante que passou na tua mão que te chamou a atenção em todos esses tempos no leilão? Eu acho que o Atmos pra mim não... O Atmos. Teve Ok. muito relógio lindo, né? Mas Sim. assim, que você fala assim de diferente, assim... Quando eu entendi como funcionava aquele negócio, pra mim é Ficou ele, imbatível. será? É imbatível. É maravilhoso. Então, para encerrar agora, vamos começar pelo Marcelo. Marcelo, hoje, os top 5 da sua wishlist. Speed 321 Ed White. Speed 321 Ed White. Ok? Ótimo, linda peça. Francis Paul Jones, o Centigraph, aquele de alumínio com pulseira integrada. Ele tem um gosto refinadíssimo. E o cronômetro ressonância. O nome tem ressonância, ok. Ok? 3, falta 2. 3, falta 2. Eu compraria um... Então, todo mundo fala, Patek Philippe, Audemars Piguet, etc e tal. Eu compraria o Audemars Piguet com aquela caixa de carbono, um antigo Alinde. O Aline, Que sim. eu acho lindo, 4. Uhum. Né? E eu compraria um DB Tune. Debetune. Aí, ó. Aquele DB28. Tem que ir com a um gente lá, agora. hein? Eu Tem acho um que a nona agora. vaga está aí, tá? Acho que vendemos a nona vaga A aqui nona hoje. vaga está Ó, aqui. Tem um DB Tune que saiu agora que ele vira, né? Ele tem double face. De um lado, ele é um relógio muito clássico, e do outro lado é um crono, mas é lindo o relógio. E DB Tune inovou em materiais, né? Os relógios deles são fantásticos. Uhum. Né? Mas é assim, é contra corrente, né? Sim. Lógico. Não estou dizendo que eu não gosto de Patek Philippe. Audemars Piguet eu coloquei o Alinde, né? Tem também Vacheron, por exemplo, um relógio que eu acho lindo. Se você falasse assim, põe mais um, eu colocaria o Chrono Overseas. Acho lindo, com a pulseira de metal. Lindo. Lindo. Cacô, pra você, os top 5 da sua Pra comprar. wishlist. Sem dúvida o Speedmaster é um deles, porque eu não tenho ainda um Speedmaster. Ok. Tá. Speed. Speedmaster, e não faço muita questão de escolher, tem que ser esse aqui, é Speedmaster, manda. Né? Um Patek Philippe Nautilus, Um Nautilus. eu gosto muito. Eu
Gosto do... difícil é selecionar 5, né? Mas tem um modelo aí que nem é um relógio caro, mas que não é tão fácil hoje de você encontrar e que passou muito na minha mão e eu cheguei a ter, só que vendia tanto que acabei vendendo. E eu gostaria de ter novamente, que é um Bulgari Carbon Gold, que é a caixa de carbono, tem uns detalhezinhos de ouro. Você tem um? Comprei com ele. Nossa, eu vendi muito desse Bulgari. E o meu não é quartzo, é automático. Sim, tem que ser. Aí sim, né? Aí vamos... Via Condotte de Roma. Tem que ser. Então, eu acho que, a princípio, o Omega, então, o Patek Nautilus, que eu gosto bastante. Esse Bulgari, Carbon Gold. gosto demais também do Bulgari. Eu gostaria, eu não sou muito do relógio digital, né, não tem nenhum modelo na minha casa digital hoje, mas eu compraria um Breitling Emergency pelo... Né, eu gosto de me enfiar no meio do mato, às vezes, tal, eu acho que seria uma boa segurança para mim. Gosto dele. E com certeza eu compraria um AP. Eu compraria um Royal Oak. um Que Royal legal. Oak. Show! Aí as duas wishlist desses dois grandes conhecedores. Tem outro. Cara, dá pra fazer uma assim, Dá de pra fazer. 50 É, dá. Nós ficamos 2 A horas noite aqui, toda 2 falando, horas né? aqui pontuando. Mas gratidão a vocês, Caco e Eu que Marcelo. Eu que Foi uma agradeço. honra ter esse bate-papo com vocês aqui, vocês estarem presentes no nosso podcast. Então, as suas considerações finais, Caco, com você, nosso muito obrigado. Eu é que agradeço, primeiro por estar aqui, né? Podendo novamente estar com você, Mauro, por conhecer o Marcelo. E eu queria, em nome da confraria, agradecer você, porque você tem sido... Você já é um nosso confrade, você sabe disso. Mas você, a Watch Time, você tem nos ajudado muito. Você tem sido um incentivador do nosso canal. E não só na teoria, na prática. Né? Muitos dos... Para quem não sabe, né? Às vezes a gente fala lá nos vídeos e às vezes a gente não fala. Mas muitos dos relógios que a gente leva lá para fazer review e tal, você tem nos emprestado algumas peças lindíssimas. Então, em primeiro lugar, aqui o nosso agradecimento. A minha gratidão fazer parte desse projeto com vocês aí, meio distante, paralelo, mas o que precisar estou à disposição. Legal, muito obrigado. Caco, deixa os seus contatos, deixa o teu contato da produtora, da sua empresa, para quem quiser te procurar, te achar numa dessas, te contratar e a sua produtora. Claro, com certeza. A produtora do Kleber, que é um dos sócios da confraria, mas que a confraria presta também serviço através delas, é a Obra Prima Filmes. E você pode entrar em contato com a gente através pode ser meu e-mail, por que não, né? Claro, com certeza. Carlo, italiano também, Marucco, com 2 Cs, MARUCCO, @confrariadorelógio.com. Perfeito. Gratidão, Caco. Muito Eu que obrigado. agradeço. Marcelinho, suas considerações finais. A minha agradecer, tá aqui, eu sempre falei, né? Vim aqui falar de relógio é melhor que ir ao cinema e tudo, né? Sabe? Eu adoro. Prazer conhecer o Caco. Prazer aí, todo né? mundo. Eu tô na confraria, me cadastrei, com certeza quero participar de mais coisas. E queria fazer um agradecimento também ao Watchtime por existir, porque para quem gosta de relógio, tem um outro lado, né? A gente tem que cuidar dos bichinhos, Sim. né? E é bom ter uma assistência técnica conceituada, que tá em linha, que atende, que pode trazer as peças, porque é complicado. Você precisa fazer manutenção no relógio. Na hora que você vai fazer, eu já passei por situações muito complicadas antes de ter o Watchtime, de levar relógio a algum lugar, e aí o relógio volta pior do que foi, é complicado. Então, ter uma garantia é muito bom. E o mundo seria muito triste sem relógio, né? Com certeza. Verdade. É isso, né? Gratidão, Marcelinho. Tá bom? Marcelinho, seu contato para quem quiser te achar aí para as... O meu contato é... Eu tenho uma empresa, né, chamada Oficina Sacchini, minha e da minha filha. Faço consultoria de tecnologia e gestão, né? Já aposentei do mundo executivo. Estou aí no mercado, né? Mas, e qualquer coisa, se alguém quiser, é só ver, eu tô sempre lá na Watchtime também, faz contato. Qualquer coisa, procura o Watchtime. Procura o Watchtime que eles vão me achar. Passamos o telefone direto, eles vão me Marcelinho. achar. Gratidão. Pessoal, nosso muito obrigado vocês que estiveram aqui com a gente por essa 1 hora desse bate-papo maravilhoso. Se não estiver inscrito no nosso canal, se inscreve, deixe seu like, ativa o sininho, deixa sua dúvida, sua sugestão, sua crítica e fique atento aos nossos próximos vídeos. Fiquem com Deus, protegidos e até o próximo.
and I'm feeling good. I'm feeling good, and I'm feeling